eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, porque aqueles homens, eles vieram num momento de frustração. Tem dia que parece que o mar não está para peixe. Tem dia que a maré está ruim a beça. E era como se Pedro tivesse falado para Jesus: Jesus, a maré está ruim para pegar peixe. A noite inteira, que seria a maré boa, a gente não conseguiu. Como é que a gente vai conseguir agora? E aí Jesus fala para eles irem mais fundo. Se a maré está ruim, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa ir além. A gente precisa ser mais intenso. Eu estava lembrando da entrevista do Cafu, das peneiras que ele não passou. E aí ele teve uma outra estratégia diferente. Ele se preparou ainda mais. Cada não que ele tomava, ele se preparava ainda mais, ficava mais forte, ficava mais intenso. Quando as pessoas veem você no YouTube, você sabia que é uma oportunidade para alguém de repente ver e falar: o que é isso? Eu quero trazer ele para cá. Consegue entender? E de repente, do nada, pode acontecer tudo na sua vida. Por isso que eu falo assim: leva o treino a sério. Leva o treino com intensidade. Aí Cafu, ele foi fazer um jogo treino contra o São Paulo, que já tinha reprovado ele várias vezes. Ele indo pelo Itaquaquecetuba. E aí ele: cara, hoje eu vou jogar meu tudo. E aí ele jogou o tudo dele. E aquele clube que reprovou ele várias vezes, ele fazendo a peneira social, agora vai e chama ele e aprova ele. Mas tudo porque ele não desistiu, tudo porque ele foi mais intenso, tudo porque ele foi mais fundo. As pessoas, elas querem sentir confiança antes de agir. E muitas vezes as coisas são o contrário. Você primeiro age e a confiança vem. Tem dia que você não está a fim de correr, é verdade ou não é? Sim ou não? Mas você começa a correr e a motivação vem. Não estou muito a fim de jogar, mas tu começa a jogar, daqui a pouco, meu irmão, tu não quer sair. Às vezes a gente está esperando as coisas acontecerem para... Não, se eu for chamado para um clube, aí eu vou treinar intensamente. E muitas vezes é o contrário, você treina intensamente para que você possa ser chamado para um clube. A gente precisa aprender a continuar, mesmo quando o entusiasmo acabou. Quando o Pedro estava lavando a rede, ele estava entusiasmado para voltar de novo para o mar? Sim ou não? O ânimo dele já tinha acabado, o entusiasmo dele havia acabado. Mas a gente precisa continuar, mesmo quando a gente está desanimado. Continuar mesmo quando o entusiasmo acabou. A gente precisa sair da programação de desistência, porque lavar a rede era desistir de pescar naquele dia. Olha, por hoje já deu, hoje não dá mais. E aí, ele saiu da programação da desistência. Porque tudo que o diabo quer é colocar na tua mente que você precisa desistir, porque não dá para você. Por isso a gente tem que cuidar do nosso emocional. Por isso a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Porque quando você está com a cabeça boa, você pode estar sendo dominado pelo Flamengo, igual o São Paulo estava. Mas quando o São Paulo continuou acreditando e virou o jogo para cima do Flamengo. Por isso que às vezes eu falo, o Flamengo não treinou, ele viajou, tal, para lá, para cá, e ele não teve tempo ainda para treinar direito. Às vezes é melhor você treinar sem jogar do que você jogar sem treinar. Por quê? Porque eles não estão preparados fisicamente. No segundo tempo eles cansaram. O São Paulo estava melhor fisicamente. Virou o jogo para lá, virou o jogo para cá e virou o jogo em cima do Flamengo. Então a gente precisa entender isso. Você vê que quando o Plata fazia uma função, quando botou o Plata de centroavante, ele parou de fazer aquela função. O Carrascal passou a fazer a função dele, só que o Carrascal não acompanhou aqui como o Cebolinha tinha acompanhado do lado de cá. O cara virou o jogo lá pro Enzo, lá do outro lado, e o Enzo pegou sozinho e o Carrascal tá na linha do meio, ao invés de ele estar marcando o Enzo. E aí o Enzo foi, fez a jogada e saiu o gol de São Paulo. Então, muitas vezes a gente precisa ficar atento a tudo. Por isso que eu falo, não corra só quando você está com a bola no pé. Não corra só quando você está com a bola no pé. Você precisa o tempo todo acreditar que vai dar certo, que você vai recuperar a bola, que você vai virar o jogo. Assim como o São Paulo acreditou, assim como outros
estava melhor. O Caio Jorge fez um gol impedido, perdeu outro gol de cara. Eles reivindicaram o pênalti numa jogada, meio duvidosa, mas que eu acredito que não foi pênalti. Mas o que aconteceu? O Botafogo continuou acreditando. Aí quando saiu o primeiro gol, aí foi. Deixa eu. Então, tem gente que tem as mesmas 24 horas, mas tem gente que faz mais coisa em 24 horas do que outra. A verdade não é assim, não. Tem dia que às vezes o dia rende mais. Para eles a noite inteira não rendeu. Mas por causa de uma palavra de Jesus, eles tentaram mais uma vez. E em pouco tempo eles conseguiram o que a noite inteira não conseguiram. Você pode trabalhar anos e anos de esforço, mas uma palavra de Jesus na sua vida, uma manifestação da glória de Deus, num de repente, pode mudar toda a história. Todo o tempo que você treinou aqui, todos os sábados que você treinou aqui, vai ter valido a pena. Porque alguém pode te olhar no YouTube, alguém pode olhar você no TikTok treinando, pô, que isso, qual é o nome dele? Eu quero conhecer, eu quero conhecer ele. Então vocês têm que treinar assim, como se você tivesse já no clube. Porque a oportunidade ela vai surgir e você vai precisar agarrar a oportunidade e estar preparado para ela. Acreditar sem agir te coloca como espectador da própria vida. Você pode acreditar. Pedro falou, o senhor está falando, eu até vou. Mas ele agiu, ele foi, sim ou não? Pedro foi, sim ou não? Não adianta você falar que acredita e você não agir. Não adianta você falar que acredita, mas você não se esforça. Eu comprei um aplicativo aqui só de parada de treino. Porque eu quero fazer o melhor para você. Eu e você precisamos orar e alinhar nossas atitudes. Começou um novo ano e precisamos dar atenção aos detalhes. Às vezes a gente está errando no jogo em detalhes. Um time perde o jogo por causa de quê? Detalhes. Um mole que dá, uma bola que entrega no pé do adversário pode te custar a vitória ou a derrota. A mudança não depende das coisas externas, depende de nós. Se nós quisermos viver sobrenatural, precisamos acreditar no que Jesus fala pra gente. Se ele fala que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. Se ele fala que vai dar certo, vai dar certo. Eu preciso alinhar a minha postura com quem eu estou me tornando. Pedro ele tem uma postura de ir para o fundo, para lá, para mais fundo, como Jesus falou. Lançar a rede justamente onde Jesus falou que ele tinha que lançar. E ele viveu uma pesca que ele nunca tinha vivido antes. A ponto de ele ficar espantado que o barco estava quase afundando, ele precisou de ajuda. Às vezes o barco está afundando na nossa vida e a gente não pede ajuda. Às vezes o problema está tão grande, presta atenção aqui. Às vezes o problema está tão grande, você está passando por coisas dentro de você que ninguém sabe, mas não pede ajuda. Quando o barco estava afundando, sabe o que eles fizeram? Pediram ajuda. E engraçado, estava afundando por causa de uma coisa boa que aconteceu. Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Às vezes na nossa vida parece que está tudo tão bem, né? Às vezes parece que está tudo tão bem, mas de repente você está afundando e não está nem percebendo. Quando a gente está afundando, a gente precisa assim, pastor, eu preciso de ajuda. Ora por mim, dá uma palavra. Existe uma coisa que eu estou querendo fazer, Deus colocou no meu coração essa semana. Procurar coisas de jovem aprendiz e menor aprendiz. Para começar a inserir vocês em coisas de profissões aí fora. Que é importante. Todo jogador teve que continuar estudando. Se você pegar a mãe do Paquetá, ela falando que mesmo ele jogando, ele continuava estudando, ele continuava se profissionalizando, porque uma hora, a parte do futebol vai acabar. Carreira de jogador não dura tanto assim. Alguns têm uma longevidade igual o Cristiano Ronaldo, igual o Fábio
do Fluminense. Mas isso é exceção, é a minoria. A maioria dos jogadores param com 30 e poucos anos. E depois? Se você não se profissionalizou, se você não criou uma estrutura dentro daquela carreira, teve gente que perdeu tudo. O Edilson era um excelente jogador. Edilson no passado, escurinho, pequenininho, que a pessoa chamava de Edilson Capetinho. Jogava muito, ganhou muito dinheiro. Sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Aqui, ó. Não se preparou. Eu e você precisamos estar preparados tanto para o sucesso quanto para o fracasso. O Adriano Tirador também. Mas o Adriano ainda criou uma coisa que ele não precisa nem jogar mais, porque tem um monte de portos que é dele, que o pessoal aluga ali a marina e cai dinheiro na conta dele todo dia, só por ter coisa alugada ali. Ele comprou prédio na época que ele estava na Itália, então ele teve uma assessoria que deu o suporte dele financeiro. O problema dele foi quando o pai dele morreu, ele não teve estrutura emocional para continuar jogando. Ele perdeu o prazer de viver, perdeu o prazer de jogar. Entendeu? Então, você está jogando por causa de quem? É para mostrar para os teus pais? Para mostrar para a tua família? Você pode? Ou é por causa de você mesmo? Porque você ama o futebol? Você tem que saber disso. Porque se você estiver fazendo algo por causa dos outros, quando essas pessoas não estiverem mais perto de você, você vai perder a motivação. Então você tem que fazer por conta de você. Eu amo isso, eu gosto disso, eu quero. E é claro, a consequência vai ser que outras pessoas vão ser abençoadas. A Bíblia fala que eles dividiram ali. Às vezes você vai ter que dividir seus problemas com alguém, cara. Às vezes você vai ter que conversar com as pessoas. Ô pastor, eu estou com dificuldade de ir para a igreja. Me ajuda aí. O pastor vai te ajudar, vai orientar, vai orar com você. Às vezes tudo que você precisa de uma oração, cara. E as coisas vão mudar na tua vida. E o convite que Jesus faz não só foi para ter um sucesso na pesca. Não foi só para ter um sucesso na pesca. O convite que Jesus fez para ele foi muito mais além. Ele manda ele deixar tudo aquilo ali e seguir ele. Jesus ia fazer dele pescadores de almas, pescadores de homens. O que Jesus tem para você vai além do sucesso financeiro. O que Jesus tem para você vai além do sucesso profissional. O maior sucesso na vida é eu cumprir a minha missão aqui na Terra. Estar no centro da vontade de Jesus. Cuidar de pessoas, ganhar pessoas para Ele, transformar a vida de pessoas. Jesus está convocando cada um de vocês para ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Esse foi o convite para quem está aqui. E esse está sendo um convite para você nessa manhã. Você pode fazer diferença na vida de alguém. Ou você escolhe se afundar junto com o seu sucesso, ou você escolhe viver o propósito muito maior do que a sua área profissional, a sua área financeira, do que os seus sonhos. Viver os sonhos de Deus sempre vai ser melhor do que viver para a sua pessoa. Amém? Amém? Jesus está te chamando nessa manhã. Vamos ser pescadores de almas. Vamos ser pescadores de gente. Vamos ajudar a transformar a vida de pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deixa eu esquentar o suco de vocês. Feche teus olhos. Tem conversa agora. Conversa só com Deus. Se você está sentindo que o seu barco está afundando, se você está sentindo que você precisa de ajuda, fala para Ele nessa manhã, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda na minha família. Eu preciso de ajuda nos estudos. De repente é no estudo que você está achando que o teu barco está afundando. Eu preciso de ajuda. Fala para Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa área da minha vida. Talvez seja um problema de enfermidade. Você precisa de ajuda. Fala para Ele. Mas eu quero essa ajuda. Não só para que eu não afunde, mas que eu ajude outras pessoas a também não afundar. Para que eu possa ser agente de transformação na vida de outros.
Pai, nessa manhã eu quero apresentar a vida dos teus filhos aqui neste lugar. Se esforçaram para acordar de manhã, estar aqui debaixo desse sol, porque, ó Deus, eles querem viver, ó Pai, uma transformação na sua vida. Porque amam o futebol, amam o esporte, mas eu creio que também amam o Senhor. Por isso, nessa manhã, toma cada coração aqui, Jesus. Transforma a vida deles, não deixa eles afundarem. Faz um milagre em cada casa, em cada família que é representada. E que eles possam, Pai, viver, ó Pai, assim como esses discípulos viveram, assim como esses pescadores viveram, uma grande colheita, mas não ficar apegadas a ela. Que possamos, ó Pai, ter sucesso em todas as áreas da vida, mas que não fiquemos apegados a isso. Que possamos viver os teus sonhos para a nossa vida. Nos ajuda a ser agentes transformadores de vida. Precisamos ser usados pelo Senhor para que outras vidas sejam abençoadas. É o que eu te peço nessa manhã. Toca na vida de cada um aqui. Que se preciso for deixar algo para te seguir, que deixemos. Porque, ó Deus, não há melhor investimento do que seguir ao Senhor. Eu louvo o teu nome nessa manhã. Te agradeço pelo café da manhã que nós vamos tomar agora. Te exalto e te bendigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.